Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a versão intermediária de um dos SUVs compactos mais famosos do mercado brasileiro. Esse aqui é o Jeep Renegade Longitude, equipado com o pacote Night Eagle, que traz um visual escurecido. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Nessa avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes desse carro, o que mudou na linha 2525, falar sobre consumo, desempenho, espaço interno, equipamentos, preço, enfim, vamos falar de tudo para descobrir se vale a pena ou não levar para casa o Jeep Renegade Longitude Night Eagle. E é claro, né, pessoal, esses vídeos de avaliação completa dão muito trabalho aqui pra gente e são completamente gratuitos para vocês. Então uma forma de vocês retribuírem isso é deixando o seu like aqui embaixo e se inscrevendo no canal. Aproveita também para dar aquela hypada no vídeo, tá? Fica ali perto dos comentários uma função nova e que você também pode hypar pagando se você quiser, o que ajuda ainda mais o nosso trabalho. E como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design, que já é bem conhecido aqui no Jeep Renegade. Essa versão Night Eagle é um opcional, já adianto isso para vocês, que traz um visual escurecido. Então a gente tem aqui neste caso uma grade, ao invés dos detalhes em cromado, esse cinza um pouco brilhante, igualmente aqui no logo da Jeep. Aqui embaixo, olha que curioso, a moldura do farol de neblina não é exatamente tão escurecida, ela é num cinza mais claro. Essa peça aqui embaixo, esse friso, também muda de acordo com a versão. O que chama atenção negativamente é que infelizmente nessa versão nós não temos sensores de estacionamento dianteiros. Como ele também não tem câmera 360 graus, você não tem nenhuma assistência ao estacionamento aqui na frente. Agora falando sobre o conjunto de iluminação, já é bem conhecido também de outras versões do Renegade. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que é em LED, também funciona como luz de lanterna, mas com a mesma intensidade. Agora você tem também por espelhos o farol baixo e o farol alto, também por LED, e a seta pisca em laranja nesse Angel Eyes, né? Esse olhos de anjo, digamos assim, que é esse círculo que também fica o DRL. E lembrando que esses faróis têm regulagem elétrica de altura, e essa versão com o pacote opcional Night Eagle traz os faróis de neblina em LED com luz de conversão estática. Então abaixo de 40 km por hora, se você der seta ou virar o volante para um dos lados, ele vai acender somente o farol de neblina desse lado correspondente. Lembrando também que existe farol alto automático nessa versão, mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve aro 18 com pneus medida 225/55. E vale ressaltar para vocês que essas rodas já são bem conhecidas. A Longitude, por exemplo, ela tem a mesma medida, mas prata e com design um pouco diferente. Essas rodas aqui do Night Eagle eram do Compass Longitude, mas o Compass Longitude hoje também traz uma roda diferente. Então ela já foi usada, na verdade, em vários modelos da Jeep. A gente tem o nome Renegade também escurecido numa grafia bem bonita. Os retrovisores recebem esse cinza também, mas brilhante, que fica bem bonito. Essa parte já é em plástico preto com detalhe em Jeep. E você tem um repetidor de seta, mas infelizmente não é em LED, isso empobrece um pouco o visual do carro. Maçaneta é na cor do carro, você pode ver o botão aqui da chave presencial, depois a gente fala melhor sobre ela. O arco dos vidros infelizmente é no preto convencional, eu acho que um black piano ficaria interessante, não tenho certeza, pelo menos aqui na coluna B. Essa versão tem de série o rack de teto, que suporta até 100 kg de capacidade. E aqui na traseira nada também que a gente não conheça do Jeep Renegade. Os detalhes escurecidos a gente vê, por exemplo, aqui no logo Longitude. Eu acho ele bem mais bonito, tradicional, mas também aqui no logo principal da Jeep, que é mais escurecido. E você ainda recebe o emblema Night Eagle ao invés do T270 relativo a motorização. Abaixo, o revestimento do para-choque é no plástico preto convencional. E falando para vocês sobre conjunto de iluminação, isso que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna, que fica sempre ligada, inclusive assim que você liga a chave, igual o DRL lá na frente, ele também liga a lanterna aqui atrás. E eu gosto bastante dessa assinatura visual porque remete àqueles galões de gasolina antigos usados nos Jeep militares, né? Você tem aqui tudo em LED, tanto essa guia de lanterna quanto a luz de freio, que fica no quadrado em volta, a luz de seta no meio e a luz de ré, que fica ali no para-choque embaixo, porém somente do lado direito.
Anteriormente, até a linha 2023, se não me falha a memória, o Renegade ainda tinha luz de ré em LED dos dois lados. Agora ficou faltando a luz de placa em LED, esqueceram desse detalhe. Pelo menos o brake light aqui em cima também é em LED. Tem muito carro que traz o brake light ainda convencional. E aqui o detalhezinho do pé grande. E vamos falar agora sobre conjunto mecânico, que é um outro ponto já muito conhecido do Jeep Renegade. Em todas as versões ele traz o motor 1.3 T270, o Turbo Flex de 4 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Lembrando que nessa linha aqui, que é 24-25, ou seja, fabricação 2024, mas modelo 2025, ele emprega uma potência de 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, a 5.750 rotações. Já o torque é de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis e disponível a somente 1.750 RPM. Isso é importante porque o torque chega em baixa rotação, você não precisa subir muito o giro do motor. Mas tem um detalhe aqui muito importante: modelos da Jeep fabricados a partir de 2025, ou seja, se você comprar um Renegade 2525 ou até mesmo um 2526, você terá neste motor uma potência máxima de 176 cavalos com ambos os combustíveis e o mesmo torque de 27,5 kgfm. Nós fazemos o nosso teste aqui no canal sempre com gasolina. Isso significa que a diferença de potência para a linha 2525 é de somente 4 cavalos. De 180 caiu para 176. Agora, se você considerar o número com o etanol, antes ele tinha 185, passou para 176, aí já é uma diferença mais expressiva de 9 cavalos. Com gasolina, a gente imagina que o desempenho não mude muito. A Jeep ainda não especificou esses números para a gente, vamos tentar isso com o pessoal da marca, e também não especificou se a rotação de entrega dessa potência e desse torque são alteradas, mas acredito eu que não. Mas a gente pode imaginar então que o desempenho e o consumo não mudam muito após essa pequena alteração na motorização. E vale ressaltar que essa mudança de potência na linha 2525 se deve ao Proconv L8, ou seja, às normas de emissões de poluentes. Significa então não necessariamente que o carro fique mais econômico, mas sim que ele emite menos poluição. E junto com esse motor 1.3 Turbo Flex está associada a transmissão automática convencional de 6 marchas e tração dianteira. Lembrando que o Renegade tem nas duas versões mais caras, a Trailhawk e também a Willys, uma tração 4x4 com câmbio automático convencional de 9 marchas. E antes da gente falar sobre desempenho, é importante citarmos o peso. Aqui nessa versão Longitude são 1.476 quilos, ou seja, não é um SUV compacto absurdamente pesado, mas ele tem um peso geralmente mais alto que os seus principais concorrentes. E vale lembrar também que a capacidade de reboque aqui no Renegade é de 400 quilos, eu imagino eu que seja num reboque sem freio. Agora sim, falando sobre números de desempenho, de acordo com a própria Jeep, lembrando, linha 2425, tá? Com a nova alteração eles ainda não informaram os números novos de desempenho, mas acredito que não mude muito. Neste modelo que nós estamos testando, 0 a 100 em 8,8 segundos com etanol e 8,9 com gasolina. Velocidade máxima 209 com etanol e 208 com gasolina. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? De acordo com o Inmetro, na cidade ele faz 7,7 km por litro com etanol e 10,9 com gasolina. Na estrada, 9 com etanol e 12,7 com gasolina. Mas durante uma semana de testes, eu posso dizer que na cidade com gasolina, eu geralmente fiz entre 9,5 e 10,5 km por litro. Mas a gente fez um teste de consumo urbano no nosso trecho padrão, com ar-condicionado ligado, mesmo percurso de sempre, e ele fez com gasolina 10,8 km por litro, praticamente a mesma média informada pelo Inmetro. Já na estrada, geralmente eu fiz com ele entre 17 e 19 km por litro. Depende, tá? Se você pega, por exemplo, a marginal, onde você anda sempre a 90 km por hora, já dá para considerar como estrada, mas é uma velocidade um pouco mais baixa. Então, se você andar numa velocidade constante um pouco mais alta, a 110, 120, ele vai fazer provavelmente seus 17 km por litro. Andando mais devagar, ele consegue os seus 19.
Inclusive a gente fez um teste de viagem com esse carro, onde além do desempenho a gente mostrou também o consumo de combustível, e no nosso trecho padrão ele fez 16,6 km por litro na gasolina com o ar ligado. E aproveitando esse assunto, vale dizer que o tanque de combustível tem capacidade para 55 litros, o que geralmente fica acima da média dos seus concorrentes, então ele garante uma autonomia um pouco maior aqui para o Renegade. E já que estamos em uma parte um pouco mais técnica do vídeo, vale citar que esse carro usa suspensão independente do tipo McPherson nas 4 rodas. Geralmente é multilink na traseira quando o carro tem suspensão independente. Aqui na Jeep é um pouco diferente, mas isso é um ponto positivo na categoria, porque a maioria dos SUVs compactos não possuem suspensão independente na traseira. Outro ponto positivo, freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui na frente. E eu também sempre gosto de citar a plataforma e a produção. A base aqui já é bem conhecida, estamos falando da Small Wide, e esse carro é brasileiro, ele é produzido lá em Goiânia, em Pernambuco. E vamos aproveitar o Jeep Renegade que está aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre, aqui no canal faremos um comparativo breve com outros 2 modelos para a gente entender o quanto esse carro é grande ou pequeno. E dessa vez eu escolhi o Hyundai Creta já na linha 2025 e também o Volkswagen T-Cross para esse comparativo. De comprimento nós temos aqui praticamente 4,27 m no Renegade, enquanto o Creta tem 4,33 e o T-Cross 4,22. De largura no Jeep 1,80 ou 2,2 se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Hyundai tem 1,79 e o T-Cross menor com 1,76. De altura aqui no Renegade 1,67 ou um pouco mais de 1,70 considerando as barras de teto, enquanto o Creta tem 1,63 e o T-Cross 1,57. De entre-eixos são 2,57 aqui no Renegade, o Creta é consideravelmente maior com 2,61 e o T-Cross ainda leva vantagem com um pouco mais de 2,65. Um ponto muito importante para a superação de obstáculos é a altura mínima em relação ao solo, que tem 19,2 centímetros. Ângulo de entrada 22 graus, é o mesmo número do ângulo central, inclusive, mas o ângulo de saída é ainda melhor, com 32 graus. E a capacidade de imersão, de acordo com o manual, é de 48 centímetros. Esse aqui é o interior do Jeep Renegade Longitude Night Eagle. Vamos conferir como que é o acabamento, ó. Macio ao toque, aqui logicamente é plástico, né? Mas todo esse revestimento aqui do painel, reparem que ele afunda, é um revestimento bem macio, bem gostoso. Você tem aqui essa como se fosse alça, que serve até para o passageiro segurar em algumas situações. Detalhe brilhante em volta da saída de ar, é um cinza, não é exatamente um preto brilhante, também gosto bastante. Você tem aqui os comandos dos faróis, tem sensor crepuscular como opcional nessa versão, farol de neblina em LED também opcional. Agora isso aqui é de série, você tem a regulagem do brilho do painel, só vai funcionar com os faróis ligados, e também aqui o ajuste elétrico de altura dos faróis. Acabamento de porta, ó, aqui em cima é um plástico duro, tá? Mas você tem aqui uma grande região em couro. Olha onde até ele vem aqui embaixo, então é uma parte bem interessante. Então também se destaca no acabamento de porta. Aqui também plástico duro, maçaneta do tipo convencional, prateadinha. Aqui abaixo, lógico, volta o plástico duro. E aquele acabamento em cinza, meio brilhante, continua aqui na saída do alto-falante, inclusive com o detalhe da grade, característica da Jeep. Aqui cabe tranquilamente uma garrafa de 500 ml e também uma de 1,5 litro, só que aí vai ficar um pouquinho mais apertada. Agora o porta-objetos aqui é bem pequeno. Pontos interessantes para a gente ressaltar, mas não exatamente tão bons. Falta o rebatimento elétrico dos retrovisores. Infelizmente não temos nessa configuração. Mas você tem o tilt down, então ao engatar a ré, ele abaixa o espelho do retrovisor direito para que você possa enxergar a guia. Este carro tem também o sensor de ponto cego, que faz parte do pacote Night Eagle. Depois a gente fala melhor dele, inclusive o preço para vocês. Aqui abaixo eu acho que já poderia ter uma soleirinha com o nome Night Eagle ou algo nesse sentido. Os tapetes em carpete são de série, eles possuem travas
também, e o banco do motorista tem regulagem de altura, porém não é elétrica. Falando em bancos, a gente tem aqui um revestimento em couro com um detalhezinho Jeep aqui do lado, um couro micro perfurado nas laterais e no centro também aquele detalhezinho da grade da Jeep. São bons bancos, bem confortáveis inclusive, acho que eles te abraçam bem, mas o que incomoda é que eu que sou alto, tenho um pouco mais de 1,92 de altura, reparem que o encosto de cabeça, ele pega um pouco aqui ainda nas minhas costas. Ele poderia ser mais alto, o banco poderia ser um pouco mais longo. Vamos falar agora sobre sistema de ar-condicionado. A gente tem aqui um ar-condicionado digital Dual Zone e você tem todos os comandos físicos. Olha que beleza, né? Para que colocar comando digital em tudo? Não tem necessidade. Isso aqui é bem mais prático. Então aqui você regula a ventilação, ó. Olha como é fácil, os modos aqui para onde vai sair o ar, e lembrando que ele vai acusando tudo aqui na central multimídia. A temperatura, ó, Dual Zone, você mexe por aqui para o passageiro e para o motorista. Agora este botão aqui de sincronização, ele é somente touch, tá? É o único botão que você tem que clicar pela multimídia se você quiser sincronizar as duas temperaturas para elas subirem juntas. Lembrando que tudo você faz aqui também pela multimídia se você quiser na aba de conforto. Então também troca a ventilação, você tem inclusive a função máxima do ar-condicionado. Essa aqui você tem que fazer pela multimídia também, tá? Eu falei que era só o sync, mas essa aqui também. Você só tem a função de desembaçamento dianteiro e traseiro aqui por botão físico. Seguindo aqui para o restante do painel, a gente tem essa moldura aqui da central multimídia com o Jeepzinho aqui embaixo, a grade também da Jeep aqui em cima, e depois a gente fala dessa central, é claro. Aqui você tem comando físico para o volume, graças a Deus, para desligar o sensor de estacionamento traseiro, o modo esporte do carro, para você desligar a tela da central, multar, pisca-alerta e aqui o assistente de faixa, que você tem que desligar toda vez que ligar o carro, caso você não goste dele. Aqui para passar as faixas, né, ou também usar o botão como se fosse um Enter, enfim, são funções da central. Aqui abaixo a gente tem um pequeno porta-objetos que eu acho muito bom para você colocar o controle do portão. Duas entradinhas USB iluminadas, tá? À noite ela fica com branco aqui em volta, então é fácil de achar. Uma do tipo C, outra do tipo A. Ainda tem a tomada 12 volts que também tem iluminação. Algo bem interessante que às vezes eu esqueço de falar porque fica meio escondido é esse porta-objetos com redinha que você tem aqui do lado do passageiro. Aqui abaixo, olha que interessante, a gente tem um carregador de celular por indução, então você consegue colocar ele aqui. Reparem que ele tem duas travas, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar porque está um pouco escuro, mas o celular não fica sambando de um lado para o outro. E ele tem também a ventilação aqui. E eu gosto, às vezes, de colocar o celular assim, ó, que não é exatamente o ideal, mas serve, ó. Você consegue colocar ele assim. E como tem refrigeração ali embaixo, esse compartimento já fica mais fresco e acaba até resfriando o seu celular. Manopla de transmissão já bem conhecida também, com o modo manual aqui para a esquerda. Abaixo você tem freio de estacionamento eletrônico, mas infelizmente não tem a função Auto Hold. Para você desligar o sistema Start Stop na hora do test drive, a gente fala melhor dele, e para desligar o controle de tração e estabilidade. Esse acabamento aqui do console central também é naquele cinza brilhante que é bem bonito. Dois porta-garrafas ou porta-copos aqui com esses ajustes, então garrafas um pouco menores ficam muito bem colocadas, ou maiores também elas ficam bem presas. Aquele mesmo easter egg, digamos assim, dos galões antigos da Jeep. Um outro espaço aqui que serve também para você colocar o seu celular, ó, ele cabe muito bem. Apoio de braço, detalhe Jeep 1941, também revestido em couro com as costuras mais claras. Ele tem ajuste de profundidade, mas não tem de altura. O que você pode é abrir o compartimento. Acho que vocês não vão conseguir ver porque está bem escuro, mas ali a gente tem também como se fosse uns desenhos naquele tapetinho ali de baixo. E só faltou esse compartimento ser refrigerado, mas ele é bem grande. Agora, porta-luvas. Desce suavemente, como vocês podem notar, tem um espaço mediano e tem também iluminação, embora não seja em LED. Agora faltou a refrigeração. Região aqui superior a gente percebe esse acabamento mais claro. Faltou um porta-óculos aqui, hein? Se eu não me engano ele tinha nas versões anos anteriores. Retrovisor interno eletrocrômico você pode desligar e faz parte também de um pacote opcional. Aqui você tem porta-documentos, espelhinho com tampão e iluminação, embora ela não seja
em LED. Aqui para o passageiro, exatamente a mesma coisa, com exceção do porta-documentos, que aqui não existe. Aqui no centro a gente tem iluminação, mas também não é em LED. Um carro deste valor, a gente já fala de preços, acho que já poderia trazer uma iluminação em LED aqui. E acontece que ela fica um pouco para trás do carro, né? Então se ela fosse mais direcionada aqui para o painel seria melhor, mas ela fica distante, então ela não ilumina quase nada aqui dentro, para ser sincero. E esse carro tem um outro pacote opcional, que é o Jeep Adventure Intelligence. Depois a gente vai falar melhor, que se você optar por ele, ele vai vir também com os botões aqui de SOS para você fazer chamadas de emergência e coisas aqui nesse sentido. Falemos agora sobre volante multifuncional. Primeira coisa, me incomoda um pouquinho o tamanho deste volante. Acho que ele poderia ser um pouquinho menor, deixaria até o carro um pouco mais ágil, digamos assim, né? Para você fazer manobras mais rápidas. Tem um revestimento em couro de boa qualidade. Pedal shifts fazem parte do pacote opcional também, depois a gente fala melhor disso. Você tem essas costuras em preto. Deste lado, comandos aqui para o computador de bordo, e desse lado direito você tem comandos do piloto automático convencional. Ele tem um limitador de velocidade, mas enfim, já deveria ter um ACC, lembrando que essa é a versão, digamos que intermediária, mas acima dela você tem somente a Saara com tração 4x2. Aí depois vem a Trailhawk e também a Willys, mas com tração 4x4. Então não muda exatamente os equipamentos, e sim, na verdade, o conjunto mecânico. Então a gente pode dizer que essa é quase a versão mais cara, e não ter ACC é um ponto bem negativo aqui do Jeep Renegade. Como eu falei que esse volante é multifuncional, cadê os comandos dele, né? Ficam aqui atrás, ó. Desse lado você passa o volume, ou nesse botão central você troca a fonte de rádio para Bluetooth, USB, etc. E deste lado aqui você passa as faixas. Eu acho que poderia ser invertido, já que a gente sempre está com a mão esquerda aqui no volante, e aí ficaria mais fácil trocar o volume do lado esquerdo, mas escolhas da Jeep. Você tem aqui a alavanca de seta, que é bem molenga inclusive, então muitas vezes você acaba dando uma farolada sem querer. E quando você está com o farol alto, seja o normal ou o automático ativado, ela vai mais para trás, e aí reparem que fica bem longe aqui a alavanca em relação ao volante. Deste lado você tem o sensor de chuva também, mas eu acho que faltou mais níveis de sensibilidade. E o sensor de chuva também faz parte de um pacote opcional. E vamos agora para o nosso também já bem conhecido painel de instrumentos digital de 7 polegadas. Quando a gente liga, ele faz essa animação aqui Renegade, também sobe os ponteiros, digamos que digitais ali do lado. Vamos às suas funções. Eu já mostrei várias vezes esse painel aqui no canal, mas é importante ressaltar para você que está assistindo essa avaliação pela primeira vez. Você tem essa tela principal jogando pro lado por esses botões aqui no volante. Você tem então um econômetro, essas barrinhas laterais vão mudando de cor de acordo com a forma que você vai dirigindo. Mais um toque para o lado, você tem uma parte mais clean, digamos assim, sem o contagiros. Lembrando que essas luzes laterais, que eles chamam de luzes interativas, também ficam menos vivas, né? Elas ficam um pouco mais apagadas quando o start-stop desliga o motor, para você visualizar mais rápido que o motor está desligado. Um toque para cima, você tem aqui as configurações. Então no principal a gente consegue alterar todos esses atalhos que vocês estão vendo. Então se você deixar aqui sem clicar, ó, ele até explica para você, ó. Seleção da informação a ser exibida na zona configurável superior direita do display. Ou seja, ali onde está o consumo médio B, você pode colocar também o consumo médio A, autonomia, pode deixar sem nada, colocar a temperatura externa, o odômetro, a data, a hora, consumo médio D, consumo médio C, ou então volta para o consumo médio B. Isso você pode mudar também nas outras posições. E aqui você pode ligar ou desligar os títulos, então aí ele fica somente com os números sem informar o que é aquela informação para você. Dando ok, a gente volta na parte de iluminação. A gente pode desligar essas luzes laterais, como vocês podem notar. Em sons a gente regula somente o volume dos alertas, e aqui você pode restaurar a configuração. Outro toque para cima, você tem aqui segurança e assistência. Você pode desligar o airbag do passageiro caso seja necessário. Mais um toque para cima, você tem uma tela aqui com várias informações. A primeira é essa de performance, onde você tem o percentual de potência, o percentual do turbo, também a força G e o contagiros ali em forma de barra horizontal.
Um toque para o lado, você tem assistências de direção, então ele mostra ali o assistente de permanência em faixa e também o reconhecimento de placas de trânsito. Outro toque, você tem a pressão dos pneus, você pode resetá-la por aqui, e aqui quanto falta para a revisão do carro. Outro toque para cima, você vem para as médias de consumo. Essa parte é muito legal. Reparem que você tem o percurso A, que eu rodei 484 km com esse carro até o momento. Você tem o consumo B, o consumo C, posso criar ainda o consumo D, e ainda você tem o percurso desde o abastecimento, que esse aqui ele reseta sozinho, e por último ainda um histórico das últimas médias, ali em trechos de 20 km. Muito completo esse painel de instrumentos. Volta aqui então para a tela inicial. Agora algumas considerações. Vocês podem ver aqui a posição do câmbio que está em P, mas mesmo no modo Sport, inclusive, ó, acionando o modo Sport, ele muda ali um pouco a grafia do painel, fica com fundo mais vermelho e um conta-giros um pouquinho diferente. Mas mesmo no modo Sport ele não mostra qual a marcha que está engatada, se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta. Se eu não me engano, o primeiro Renegade que passou por teste aqui no canal, ele mostrava, então eu não entendi essa diferença. Agora uma outra coisinha que me incomoda um pouco é que você não tem informação de consumo instantâneo aqui neste painel, só ali pelo econômetro, né? Mas reparem que ele não mostra ali o consumo instantâneo em quilômetros por litro. E aqui quando a gente vem em consumo, vocês podem reparar que mesmo com o carro desligado, se você estiver com a chave acionada, ele vai ficar contando o tempo do trajeto e também vai ficar caindo a velocidade média, o que não faz sentido visto que o motor está desligado, né? Mas basicamente é isso. Em geral, esse painel não é dos maiores da categoria, tem vários já com 10 polegadas, mas ele é bastante funcional. E eu voltei aqui para o lado de fora do Jeep Renegade para a gente falar sobre a chave presencial, que também faz parte de um pacote opcional. Você tem aqui o logo da Jeep num prateado, a abertura e trancamento das portas, a abertura do porta-malas, logicamente só o destrancamento, e você tem ainda a partida remota do motor, que a gente fala daqui a pouquinho. O legal é, o carro agora está destrancado, você tem esse botão aqui na maçaneta, que com a chave perto, só de clicar, ele demora um pouquinho, mas já sobe automaticamente todos os vidros. Só faltou rebater o retrovisor, né? E digamos que você queira entrar no carro, está com a chave próximo, basta colocar a mão aqui que ele já destranca o carro, não precisa nem clicar algum botão. E é claro que com o carro trancado, a gente pode também segurar o botão de abertura aqui na chave para que ele abra todos os vidros. E ele abre até o final, não precisa ficar segurando. Agora vamos trancar o carro, lembrando, um toque já sobe os vidros, para mostrar para vocês a partida remota do motor. Então a gente clica aqui duas vezes, ó. Ele ligou e provavelmente ele vai desligar logo logo. Ele geralmente mantém o motor acionado durante 15 minutos, mas como estamos aqui com o carro na reserva, reparem que ele já desligou. Ele entende que você não tem muito combustível, então ele deixa de funcionar tão bem essa função. Para que serve isso? Você pode deixar o carro, digamos que pré-aquecendo, sabe? Quando você liga o carro, que ele abaixa um pouquinho a rotação e tudo mais, você ganha esse tempo ligando o motor remotamente, e ele também já liga o ar-condicionado, então aqui dentro já fica mais fresquinho. E vamos agora para a nossa lista de equipamentos dessa versão Longitude, e depois a gente fala sobre opcionais. De série você tem aqui rodas de liga leve aro 18, carregador de celular por indução com ventilação, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, revestimento interno em couro, lógico, incluindo os bancos, ar-condicionado digital Dual Zone, alerta de saída de faixa com correção automática do volante, isso a gente mostrou em detalhes no nosso vídeo de assistências à condução. Existe também o banco do motorista com ajuste de altura, câmera de ré, controles de tração e estabilidade, sensor de fadiga, faróis full LED com regulagem elétrica de altura, freio de estacionamento eletrônico, frenagem automática de emergência, assistente de partida em rampas, lanternas traseiras full LED, piloto automático convencional com limitador de velocidade, painel de instrumentos totalmente digital de 7 polegadas, reconhecimento de placas de trânsito, retrovisores com repetidores de seta e tilt down, lembrando que não é repetidor de seta em LED, 6 airbags, então a gente tem aqui 2 frontais, 2 laterais e também 2 de cortina, sensor de pressão dos pneus, sistema start-stop que desliga o motor em paradas rápidas,
tapetes em carpete e sensores de estacionamento traseiros. Lógico que a gente tem também essa central multimídia e o Connect com tela de 8.4 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Tem também perfis e 3 entradas USB, sendo uma delas do tipo C. O legal é que você tem também o GPS nativo, então você não depende de internet ou de sinal de celular para conseguir acessar o GPS. E ele indica aqui até mesmo para você procurar um posto de gasolina, já que estamos na reserva. Agora, o que eu tenho a reclamar dessa central, apesar de eu gostar bastante do sistema dela, né, de software, você tem aqui um sistema relativamente rápido, não demora muito, não costuma travar também, e digamos que você tem uma interface bem intuitiva. Agora, o problema é, além dessa central não ser das maiores, eu acho já o tamanho dela bom, mas a questão é que ela fica muito centralizada. Os carros mais atuais são mais voltados para o motorista na central multimídia, ou são mais altas também, o que facilita a visualização. Aqui é um pouco mais antigo, o Renegade já denuncia um pouco a idade do seu projeto. Agora, uma coisa que me incomoda é que quando você vai adicionar aqui um dispositivo, você só consegue fazer isso com o carro parado, infelizmente. O que não faz sentido, porque se o passageiro quer adicionar o celular dele, você vai ter que parar o carro para que ele faça isso. E o sistema de som eu acho bom, mas considerando o preço do carro, acho que poderia ser um pouquinho melhor. Ele não tem nenhum destaque, digamos assim. E é claro, né, vamos aproveitar para mostrar para vocês a câmera de ré, que eu acho com uma qualidade muito boa. Ela não é assim excelente, lembrando que essas linhas pretas vocês estão vendo só na câmera, tá? Olho nu, elas não aparecem. Mas ela tem uma visualização bem ampla e para a categoria do carro eu acho uma boa qualidade de imagem. Você ainda consegue dar esse zoom caso queira parar pertinho da parede. E lembrando, engatou a ré, ele abaixa o espelho, então quando você volta para o P, ele volta o retrovisor para a posição normal. Agora, um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o Jeep Renegade Longitude 2025? Hoje ele parte de R$ 171.990. Mas como eu disse para vocês, todo esse visual escurecido e alguns equipamentos fazem parte do pacote Night Eagle, que custa R$ 5.000, e ele traz grade e emblemas escurecidos, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, chave presencial com partida remota, sensores de ponto cego, retrovisor interno eletrocrômico, farol alto automático, alerta de tráfego cruzado traseiro, que está integrado aos sensores de ponto cego, sensores crepuscular e de chuva, e também os pedal shifts no volante. Tudo isso por 5.000, e se você quiser, no opcional separado, você adiciona também o Jeep Adventure Intelligence, que custa R$ 3.000 e traz aquele sistema de conectividade inteligente da marca. Então, pelo aplicativo, você consegue definir um perímetro de uso para o carro. Então, você vai emprestar o carro para alguém, quando essa pessoa sair desse perímetro, vai te alertar. Quando passar de uma certa velocidade, você consegue trancar e destrancar o carro, enfim, coisas nesse sentido. Esse modelo que nós estamos testando não tem esse Adventure Intelligence. Mas não acaba por aí, porque você ainda tem as cores. A única gratuita é a sólida preto carbon, mas nas metálicas a gente tem ainda a azul jazz e a cinza granite por 2.200, e nas perolizadas o branco polar e o cinza Sting Grey, que é essa aqui, por 2.500 cada uma. Lembrando que na versão de entrada as cores metálicas e perolizadas custam somente R$ 1.700, então aqui é mais caro. E falta um tom de vermelho que o Renegade já teve no passado. Ele tinha um vinho bem bonito, e no começo também, lá para 2015, 2016, ele também tinha um vermelho sólido, que aí eu já não gostava tanto assim. O total então dessa unidade que estamos testando com o cinza Sting Grey e também o pack Night Eagle vai para R$ 179.490. Será que vale a pena comprar um Renegade por quase R$ 180.000? Isso a gente fala daqui a pouquinho, no momento da nossa conclusão. Falando agora sobre garantia e revisões, a Jeep hoje aplica 5 anos de garantia para os seus carros sem limite de quilometragem. E as revisões acontecem aqui a cada 12.000 quilômetros ou 12 meses, o que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros do Renegade Night Eagle, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que apesar de um pouco já datado, eu ainda acho bem bonito. O revestimento aqui continua, claro, em couro, mas não tem aquele detalhezinho da Jeep. Tem iluminação aqui em cima, embora não seja um LED, e você tem também as alças de mão com um ganchinho, né, para você colocar um cabide, por exemplo, algo nesse sentido. Lembrando que eu esqueci de mostrar, mas lá na frente também tem do lado direito a alça de mão, e tem aqui a regulagem de altura do cinto de segurança para os dois
lados. Falta, porém, um apoio de braço aqui atrás, isso faz bastante falta. Tem um porta-revistas atrás de cada banco e o túnel central não é muito alto, mas ele é bem largo, né? Reparem essa diferença. Isso incomoda um pouco quem vai aqui no centro. Também falta saídas de ar traseiras. Você só tem uma tomada USB e do tipo A. O acabamento de porta aqui é o seguinte: plástico duro, assim como lá na frente, mas continua com essa grande faixa aqui de couro. Então é um ótimo acabamento para modelos dessa categoria. Mas aqui ele perde aquele cinza brilhante, né? Uma pena. E o porta-garrafas, que é bem inclinado e bem menor que lá na frente, assim como o porta-objetos. E algo que me incomoda bastante aqui nos bancos traseiros é que se você estiver com o carro trancado, na hora de sair, ó, não adianta somente puxar a maçaneta, você tem que fazer esse movimento aqui para destravar e depois abrir a porta. Agora, falando sobre espaço interno, vale lembrar que eu tenho um pouco mais de 1,92 m de altura e o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir. O espaço que não sobra aqui atrás é este aqui. Sobra só um pouquinho mais da minha mão fechada, ó. Ela aberta nem passa, tá, pessoal? Já para a cabeça, a gente tem aqui uma situação muito boa, mesmo sentando de forma mais ereta, ó. Sobra espaço ainda aqui em cima. O Renegade tem um teto mais alto e isso é muito importante para quem é grande como eu, mais de 1,92 m de altura, e senta aqui nos bancos traseiros. E chegou a hora de mostrarmos para vocês o porta-malas. Logicamente a abertura não é elétrica, a gente tem mais uma vez aqui aquela grade tradicional da Jeep. E já falando de espaço para vocês, são somente 320 litros em medição VDA, ou seja, aquela com bloquinhos. Litros líquidos, como eu sempre digo para vocês, considera todas as frestinhas, até mesmo os parafusos. E em litros líquidos nós temos 385 litros. Para efeito de comparação, o Hyundai Creta tem 422 litros também em VDA e um Volkswagen T-Cross tem de 373 a 420 em VDA também. E essa variação acontece por conta dos bancos traseiros, que tem uma certa inclinação. Ponto negativo aqui do Renegade, sem dúvidas, é o porta-malas. Temos iluminação dos dois lados, uma pena não ser em LED. Tem esse espacinho aqui com redinhas dos dois lados, aqui ele é um pouco mais amplo. Tem ganchinhos também, então o porta-malas ele é bem completo, até porque você ainda consegue colocar esse piso mais para cima, então você consegue dividir aqui para colocar mais coisas ali embaixo, ou até mesmo para facilitar no dia a dia, caso você ande com pouca coisa aqui atrás. Outra coisa legal é o seguinte: esse tampão aqui você pode pegar e inverter ele. Reparem que aqui embaixo, ó, ele não tem o revestimento em carpete, então se você for colocar alguma coisa gelada ou algo nesse sentido, faz mais sentido você inverter a posição do tampão. E embaixo a gente tem um step do tipo temporário com medida 145/70 aro 17, lembrando que as rodas originais são aro 18, tá? E nas versões 4x4 você tem um step integral aqui atrás, ou seja, uma quinta roda, digamos assim, e aí o porta-malas fica ainda menor. Pelo menos tem banco bipartido e o fechamento aqui da tampa bem pesado, inclusive, também é manual, quase caiu nossa tampa-placa, inclusive. E vamos aqui então para o nosso test drive com o Jeep Renegade Longitude Night Eagle. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é: a posição aqui de dirigir é um pouquinho mais elevada, mas eu não acho ela extremamente exagerada. Ele te passa a impressão de ser ainda mais, mas de fato ele é consideravelmente mais alto que um hatch compacto, por exemplo. Então aqui não é um problema você sentar um pouco mais alto. E como você tem a regulagem de altura aqui do banco, você consegue descer ele de forma considerável. E falando sobre a direção, ela não é assim das mais leves, mas ela é elétrica progressiva, então também não é das mais pesadas, tá? Fiquem tranquilos. Acontece que quando a gente compara com alguns outros modelos, a exemplo, os da Citroën, a direção lá é bem mais macia, bem mais leve, digamos assim. E aqui, dirigindo o Renegade, você percebe que você está em um carro um pouco mais pesado, e ele dá a impressão até de ser maior do que realmente ele é, não só de altura, mas você parece ter um carro mais comprido e também mais largo. Ele te traz um visual, né, uma construção de maior imponência, então ele te passa realmente essa impressão. Quem já acompanha o nosso canal sabe que aqui é o momento da gente testar a dinâmica do carro. Será que rola muita carroceria? Vamos descobrir agora, hein? Já faz barulho aqui na esquerda, a gente percebeu. Vamos lá? Ó,
não é um carro assim esportivo, né? Canta pneu facilmente, como vocês podem ver. E como eu disse, ele é um carro mais pesadão, tá, pessoal? A dinâmica para um SUV compacto não é ruim, só que esse volante é muito grande, então ele não te dá muita agilidade, e por ser um carro pesado, ele acaba forçando mais os pneus nas curvas, né? Então canta pneu com uma certa facilidade, e ele é um carro mais voltado ao conforto, então você tem um pouquinho de rolagem de carroceria, mas nada excessivo. Passamos aqui a 9 km por hora. Na valeta ele tem uma ótima altura de 19,2 centímetros em relação ao solo, então não raspa com facilidade. Se for uma entrada de garagem muito complicada, vai raspar somente aquele defletor embaixo, que é meio que feito para isso, né? Ele é mais flexível mesmo, então raspar aquilo ali não tem tanto problema. Falando para vocês um pouquinho sobre isolamento acústico, aqui na cidade eu acho ele muito bom, ele consegue filtrar bem os barulhos externos. Na estrada a gente falou também no nosso vídeo de viagem com mais detalhes, mas entra um pouco mais de barulho de vento do que eu gostaria. Para a categoria até que é bom, mas poderia ser um pouquinho melhor considerando a faixa de preço deste carro. Em relação à motorização, geralmente ela é silenciosa, mas quando você acaba subindo mais o giro, aí você escuta bastante o motor aqui dentro da cabine. E ó, pessoal, aqui uma coisa irritante, ó. 8 km por hora, ele desligou o carro pelo sistema start-stop. Então percebam que toda a parada que a gente faz, ela acaba sendo um pouco mais brusca. Se fosse um start-stop normal, que desliga o carro no máximo a 1 km por hora, ou melhor ainda, quando está em zero, depois que você realmente parou, você não teria esse incômodo. Para você conseguir fazer uma frenagem completamente suave num semáforo, por exemplo, é bem difícil, justamente porque ele desliga o motor ainda com o carro em movimento. Às vezes você vai estacionar o carro, manobrar, alguma coisa nesse sentido, e você escuta até um barulho forte na direção, porque você está com a direção virada, ele desliga, aí você alivia um pouquinho o pedal do freio, ele já liga novamente, ele dá até um barulho que parece que vai quebrar a direção, porque ele desliga e liga a assistência da direção, né, já que ela é elétrica. Pessoal, vamos fazer aqui o nosso teste de arrancada. Já coloquei no modo Sport, desliguei o controle de tração e estabilidade. Vamos lá, vamos desligar o Start Stop também, senão ele vai... Vamos... Ó, sai bem, hein? Tem uma saída rápida. 50, 60, 70, 80, 90, 100 km por hora. Bem rápido, tá, pessoal? O desempenho aqui do Jeep Renegade é um fator muito positivo neste carro. Se você comparar com alguns concorrentes, nessa faixa de 180 mil reais, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, eles ainda trazem motor 1.0 turbo, ou até mesmo alguns motores aspirados, né, dependendo do carro. Significa então que esse 1.3 T270, mesmo perdendo os 4 cavalinhos da linha 2525, lembrando, esse ainda é 24-25, tá? Mas com 4 cavalos a menos você não vai sentir muita diferença. E detalhe, aqui estamos na gasolina, o que aproxima mais, né, desse novo número, e também com o ar-condicionado ligado, o que rouba um pouquinho de potência do motor. Então o desempenho aqui do Renegade é um ponto bem interessante deste SUV compacto. Eu digo pra vocês que o Renegade é um carro que eu gosto bastante, e ele é bem gostoso de dirigir, né? Não tem nada assim de muito especial, sabe? Não é um carro que te vai trazer emoção, por exemplo. Não é um modelo esportivo. Mas, pensando numa pegada mais confortável, ele tem uma suspensão bem bacana, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Uma direção também que não é muito molenga, não é muito dura. Você sente um pouquinho mais alto, que agrada também muito público feminino, inclusive. Então é um carro bem interessante de você dirigir, bem gostoso. O escalonamento de marchas também eu acho bem acertado. Às vezes você sente uma troca um pouquinho mais brusca, digamos, de marcha, mas na maioria das vezes ele é realmente bem suave, esse câmbio de 6 marchas. E como sempre a gente faz, vamos tentar entrar um pouquinho aqui mais forte nessa curva, se essa moto nos permitir. Parece que não vai, né? Mas vamos tentar. Vamos lá, pessoal, entrando aqui um pouquinho mais forte. A gente percebe o que? Canta bastante pneu, né? Como eu disse para vocês, é um carro mais pesado, então não que a dinâmica seja ruim, longe disso. Para um carro dessa categoria ele tem uma dinâmica legal. Não é tão preciso quanto um Volkswagen, por exemplo, mas considerando que esse aqui tem uma pegada bem mais confortável, é muito bom. Agora, por ser pesado, canta pneu fácil. Agora, falando de suspensão, vou ficar um pouquinho quieto para vocês ouvirem. Ela não costuma ser barulhenta, apesar de ter barulho de acabamento aqui, ó. Então você encosta aqui a perna
na porta e acaba fazendo bastante barulho, principalmente nessas ruas desniveladas. Mas a suspensão, como eu disse, ela é mais voltada para o conforto. Não é molenga, mas também não é dura. Ela tá num ponto ali que eu acho interessante para a categoria desse carro e sendo voltada mais ao conforto. Vistos todos esses detalhes, será que vale a pena ou não levar para casa o Jeep Renegade Longitude nessa configuração Night Eagle? Bom, vamos começar por alguns pontos positivos. Posso citar o desempenho, a segurança, o conforto, o prazer ao dirigir, o acabamento e até mesmo o consumo. Muita gente fala que o Renegade é extremamente beberrão, mas a gente já mostrou aqui no canal, não só com este aqui, mas também com aquela versão de entrada que a gente já testou aqui também recentemente, que ele não é assim muito beberrão não. Sabendo usar, ele se torna econômico. Pontos que eu definiria como intermediários: a lista de equipamentos, porque eu senti falta de alguns recursos. Eu acho que o custo-benefício pode até ser empregado como mediano, mais para positivo, mas entra assim como um ponto intermediário. Agora, pontos negativos: o porta-malas, o espaço interno e as assistências à condução, que não são realmente muito legais. Ele tem poucos recursos e também eles não funcionam assim de forma tão precisa conforme a gente mostrou no nosso vídeo específico sobre isso. E alguns equipamentos que eu senti falta neste carro: ACC, que é o piloto automático adaptativo, centralização de faixa, auto hold, que é aquela função que segura o carro freado até você pisar no acelerador, sensores de estacionamento dianteiros ou uma câmera 360 graus, apoio de braço para os bancos traseiros, rebatimento elétrico dos retrovisores e saídas de ar traseiras. Mas é lógico que para a gente entender se vale a pena ou não levar para casa essa versão do Renegade, preciso compará-lo com seus rivais. Nem todos são diretos, mas eu peguei sempre as versões que mais ficam próximas em questão de preço. Posso considerar o Mitsubishi Eclipse Cross Rush 1.5 Turbo CVT. Na verdade é um SUV médio, mas nessa versão de entrada ele custa menos que o Renegade sem o Night Eagle, ou seja, R$169 mil. Tem também o Chevrolet Tracker LTZ 1.0 Turbo automático por R$169. O Toyota Corolla Cross na versão de entrada XR 2.0 CVT por R$171. O Volkswagen T-Cross Comfortline 1.0 Turbo automático por R$172 mais ou menos. O Fiat Fastback Abarth 1.3 Turbo, o mesmo conjunto mecânico aqui do Renegade, por R$172, o mesmo preço dessa versão Longitude. O Caoa Chery Tiggo 7 Pro Max Drive 1.6 Turbo automatizado por R$177, o mesmo preço da versão Night Eagle aqui do Renegade, mas lembrando, o Tiggo 7 é um SUV médio, então ele é maior. Hyundai Creta Platinum 1.0 Turbo automático por R$179. E também eu posso citar o próprio Jeep Renegade na versão Saara 1.3 Turbo, que custa R$180 mil. Lembrando que consideramos as versões mais próximas em questão de preço. Qual que é a conclusão de tudo isso? Eu acho que essa versão Night Eagle não faz muito sentido, já que por somente R$3 mil a mais você leva para casa o Renegade Saara, que já tem o Adventure Intelligence, que aqui é um opcional de R$3 mil, já tem também pintura bicolor e o teto solar elétrico panorâmico Command View. Inclusive, se você pegar aqui o Renegade Longitude e adicionar esse pacote Night Eagle mais o Adventure Intelligence, você chega a exatamente o mesmo valor do Saara, que são R$179.990. Ou seja, essa configuração só vai fazer sentido para quem não quer o teto solar panorâmico. Caso o carro seja para blindagem, por exemplo, ou se você fizer muita questão desse visual escurecido e não se importar de perder o teto solar elétrico panorâmico, aí pode ser que ela valha a pena sim para você. Já em comparação com os seus concorrentes, o Renegade Night Eagle tem um bom custo-benefício, já que ele é relativamente bem completo e já está equipado com motor 1.3 turbo, enquanto a maioria dos rivais por esse preço ou são um pouco mais pelados ou então trazem motores bem menores. Então, em resumo, eu acho que a versão Saara vale muito mais a pena porque já tem o teto solar por praticamente o mesmo preço. Mas caso isso não importe para você, aí vale sim a pena você levar para casa o Renegade Night Eagle.